Olá pessoal, hoje eu vou falar da OGX, até como um exemplo, um tipo de ação que o pessoal investe muito sem saber o que está fazendo, e pior, alavanca e perde numa ação que deveria ganhar, né? Vamos olhar primeiro aqui um gráfico. Aqui é a queda recente desses dias, né? Uma queda de 17% num dia. Mas vamos olhar aqui o mensal. E o mensal tem aqui desde o começo, IPO, junho de 2008. É isso mesmo, não tem mais nada para lá. Ela foi lançada a R$11, ou seja, mesmo com... E teve uma queda muito intensa, mas depois um desempenho brilhante. No início de 2009 estava R$4, mesmo com essa queda, uma multiplicação por 4 em 2 anos. Chegou a multiplicar por 5, chegou a 23. Lembra? E praticamente uma alta em linha reta de 2009 para cá. Agora uma queda, mas nenhum problema nesse sentido. Então, o que acontece? Há duas formas de você operar uma ação. Você pode fazer trade com a ação. Isso deve ser reservado para quem tem mais experiência, deve ser só uma parte do capital, para quem pode se dedicar mais, mas tudo bem. Estabelece um método de trade e faz trade. Nesse caso, foi estopado, já poderia ter sido estopado antes, depende dos pontos de entrada e saída de cada um. Não faz a menor diferença, perdeu esse trade, passa para o próximo. O método de trade vai ter ganhos e perdas, não tem que ficar se lamentando, criando um caso, nem nada. O outro método é investir na empresa, ser sócio, buy and hold. E só existe essas duas coisas. Esse sistema que inventaram aqui de botar dinheiro que você precisa em ação porque vai subir para ganhar um dinheirão para ficar rico, não é um método de operar a bolsa. Isso é uma forma cara de ser enganado, de se enganar. Então o método, ou você vira sócio das empresas, e aí você analisa a empresa e essa queda faz parte, mas de 2009 para cá multiplicou por 4. Ou você faz trade de acordo com o método, que pode ser análise técnica, pode ser análise fundamentalista, pode ser o que for, mas você tem um método de entrada e de saída. Então, ou você faz uma coisa ou você faz outra, baseada no seu método. Esse sistema de comprar OGX, ou seja lá o que for, porque vai bombar, porque estão falando nos fóruns, porque todo mundo está comprando, isso é um sistema em que você vai comprar aqui e vender aqui, ou comprar aqui e vender aqui, porque a euforia é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é onde o pessoal compra, são os momentos de euforia, e o pânico é aqui, aqui e agora aqui, é onde o pessoal vende. Então, se você operar baseado em movimento de manada, é comprar no topo e vender no fundo, comprar no topo e vender no fundo. Porque você vai operar emoção, só vai ter euforia nos topos. Nos fundos vai ter pânico onde você vai vender. Então, vamos baixar aqui, dando uma analisada na empresa na parte de fundamentos da Baixa.com, ajeitando aqui. Bom, tá aqui. O que acontece? Isso é uma startup, é uma chamada startup. Ou seja, uma empresa que ainda não começou a produzir, mas que alguns acham que tem um potencial enorme. Não tem nada de errado nisso. Mas você tem que saber que não está investindo numa empresa sólida que tem lucro há muitos anos. Você está investindo numa startup que tem uma perspectiva de ter lucro no futuro. Com isso, a notícia afeta muito mais.
Então, com essa ação a 16,97, a gente tem um valor patrimonial da ação de 2,85. E a ação está 16,97. Então, o patrimônio da empresa corresponde a 2,85. Toda essa sobra, isso depois dessa queda toda, toda essa sobra de R$14 é a expectativa de lucros futuros. Quando você pega, por exemplo, uma Petrobras, você pega uma Petrobras, onde está? O valor patrimonial está 23,52 e a ação está 25,84. O preço em relação ao valor patrimonial está 1,10, está quase no valor patrimonial. Tá bom, a Petrobras teve problemas e tal, mas mesmo uma Vale. Você pega uma Vale, valor patrimonial R$20, ela está 45, tudo bem, está o dobro. É uma coisa razoável para uma empresa sólida como a Vale. Agora, voltando aqui para a OGX, preço valor patrimonial de 6 vezes. O da Petrobras está quase o mesmo, o da Vale está 2 vezes, aqui é de 6 vezes. Então, é muita expectativa em cima dessa ação. O que não tem nada de errado, mas você tem que saber o que está operando. Dividendos, nenhum. Lucro, teve um lucro negativo, tá entre parênteses porque é negativo, na verdade não teve lucro, teve prejuízo. Por isso que o lucro por ação é negativo. Preço-lucro, teoricamente, seria em quantos anos você recupera seu investimento. Está negativo. Então, você está investindo em perspectivas, não tem nada de errado nisso. Mas você tem que saber no que está investindo. Você pega, voltando de novo, você pega aqui a Vale, por exemplo, e você tem um lucro enorme. Lucro líquido, 30 bilhões. Lucro por ação, R$5. Ela nem é uma empresa que dá muito dividendo, mas isso é a política da empresa. Mas o lucro é monstruoso. Se você pegar outro, tem outros exemplos, bancos e tal, também. Então são ações diferentes, não é melhor nem pior. Se você investir numa startup e ela se transformar numa empresa sólida, o teu ganho vai ser enorme, um absurdo. Mas você está se arriscando mais, porque você está pagando muito caro pelo que a empresa oferece de sólido, verdadeiro e fato. Você pode não estar pagando caro pela expectativa, se ela se concretizar. Então, não tem nada demais o sujeito pegar uma parte do dinheiro, colocar em empresas que tenham perspectiva futura. E aí não acontece nada, porque ele está operando a perspectiva futura. E aí essa queda aqui, ele não precisa nem tomar conhecimento, ele pode olhar a cotação uma vez por mês, ele tem que analisar se a ação, se a empresa continua com a perspectiva futura, que foi a razão pela qual ele investiu. Se continuar, ele continua, senão ele sai. E o do trade não tem que analisar nada disso, só ver os pontos de entrada e saída. Então fica essa choradeira e bota a culpa aqui e ali, porque são a maioria das pessoas que não sabe o que está fazendo na bolsa. Em primeiro lugar, alavanca, faz termo alavancado, pega margem, pega dinheiro emprestado. Aí quando acontece isso aqui, tem que sair, não tem saída. Porque, e pior, entrou por aqui. Porque tem que pagar. Agora, o sujeito que foi pegando a parte do dinheiro, a parte do capital dele, botou em ações. Bom, uma parte de ações, eu tenho empresas sólidas, blue chips, mas eu quero uma parte investir em empresas que tenham um potencial de crescimento maior. Então eu vou pegar uma parte aqui e vou botar em OGX.
e vou analisar a empresa uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, vou nem olhar o preço. E se caiu, caiu, subiu, subiu. Isso não me afeta em nada. Eu acho que a perspectiva futura é boa. E para quem vem fazendo isso há muito tempo, começou a comprar a R$4, R$5, R$6. Então, para quem sabe o que está fazendo, nada disso afeta. São todos movimentos normais da Bolsa. Agora, a maioria não sabe o que está fazendo, compra a OGX, não sabe nem o que é a empresa, não sabe os dados que eu mostrei, acha que é uma coisa maravilhosa e ponto final, porque todo mundo está falando e todos os amigos compraram e não sei quem ganhou, não sei o que lá. E aí, quando acontece isso, ou tem que sair porque alavancou e não tem como pagar, ou porque entra em pânico, porque uma empresa maravilhosa não pode cair 17% num dia. Então, termina sempre no prejuízo e, como eu mostrei, sempre comprando nos momentos de euforia, nos topos, e vendendo nos fundos no momento de pânico. E o dinheiro vai acabando, porque para ganhar na bolsa tem que fazer o contrário. Então, não tem nada demais acontecendo em OGX. Ou você monta o seu plano de entrada e saída, você vai fazer trade, então você tem um stop, bateu no stop e você sai, bateu no alvo de lucro, você sai. Só entra se os seus gatilhos foram acionados. Ou você vai investir na empresa sabendo que é uma startup, sabendo que é perspectiva futura, que não dá nem lucro, que não emite nota fiscal, não tem nada consistente no momento, mas você acredita nos planos futuros da empresa. Só vai ter um ganho maior quem arrisca dinheiro numa empresa que tem um potencial de crescimento maior, mas está arriscando mais do que comprando uma empresa sólida. Mas se ganhar, vai ganhar mais, mas está arriscando perder mais do que numa empresa sólida. Isso é decisão de cada um. Mas o problema, e o pessoal às vezes fica achando que eu sou contra isso, sou contra aquilo, eu não sou contra nada, a não ser coisas como venda descoberta, que são totalmente absurdas. O problema não é o que as pessoas fazem na bolsa, mas como. Então não há problema nenhum em comprar a ação da OGX. O problema é como as pessoas fazem isso. Fazem sem saber o que estão comprando, sem saber o que é a empresa, sem saber por que estão comprando, sem saber qual é o plano deles. E aí não tem como dar certo. Então o problema não é o que, o problema é como e quanto, porque vai ficar rico, milionário, aí alavanca, pega dinheiro emprestado, faz não sei o que, faz termo alavancado e se coloca numa posição que se cair vai ter que vender. Você nunca pode se colocar nessa posição na bolsa. Você não pode se colocar numa posição que se desabar você vai ter que vender tudo no fundo. Porque aí você vai vender tudo no fundo, porque a ação sempre sobe e cai. É assim mesmo. E aí você vai comprar onde? No topo, quando tiver todo mundo eufórico. Então é isso aí que eu queria falar sobre a OGX. Vale para diversas outras ações semelhantes, mas o problema não está na OGX, o problema não está na análise técnica, não está na análise fundamentalista. O problema está sempre no operador, nesse cara aí que está entre a cadeira e o monitor. Esse é o cara que vai tirar todo o dinheiro da bolsa. Olha no espelho, que é ele mesmo. Esse que vai fazer você perder todo o dinheiro na bolsa se você não trabalhar para mudar. Desenvolvimento do seu método e desenvolvimento do operador. É isso que traz como consequência ganho na bolsa. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.